Nossa oferta, Senhor, é fruto de um coração que entende que tudo é teu e quer servir com o melhor. Nossa oferta, Senhor, é fruto de um coração que entende que tudo é teu e quer servir com o melhor. Em teu altar derramamos todo o nosso ser. Tu és nosso motivo maior. Nossa esperança e fé estão em ti, Senhor. Tua palavra é inspiração. Tudo a ti, com alegria dedicamos. Tudo é teu, com amor declaramos. Tudo a ti, com alegria dedicamos. Tudo é teu, com amor declaramos. Em teu altar derramamos todo o nosso ser. Tu és nosso motivo maior. Nossa esperança e fé estão em ti, Senhor. Tua palavra é inspiração. Tudo a ti, com alegria dedicamos. Tudo é teu, com amor declaramos. Tudo a ti, com alegria dedicamos. Tudo é teu, com amor declaramos. Amém. Salmos de número 71, do versículo de 1 a 5, diz assim: Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Vamos cantar isso então. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. És Senhor.
Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Ao Senhor, mais uma vez, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, tudo bem? Mais um culto de quarta, estamos glorificando a Deus. Nesse momento teremos uma reflexão no livro que temos estudado ao longo dessas semanas passadas, O Temor que Vence o Medo, de Wayne Mack. Um livro que tem nos mostrado, temos aprendido bastante sobre esse aspecto, do temor que toma conta do nosso coração e como isso afeta as nossas vidas. O autor tem trabalhado bastante no aspecto do temor a homens, explicado como esse temor toma conta de nossas vidas, como isso nos deixa prostrados e com uma vida muitas vezes miserável por temer a homens. E ele explica ao longo do livro que esse temor de homens, da preocupação, talvez com o que os outros vão achar, com o nosso medo, com as nossas angústias de errar e tudo mais, de desagradar as pessoas, isso está associado a que confiamos, na verdade, nas pessoas, que achamos que as pessoas vão suprir as nossas necessidades e nós tememos perder o benefício. Na verdade, é um temor egoísta, em que estamos pensando em somente nós mesmos. E ele nos mostra que para vencer este temor de homens e qualquer outros temores que tenhamos, temos que desenvolver o temor a Deus, conhecer a Deus, as suas características, o seu grande amor, o seu grande poder, a sua soberania, a sua justiça, a sua bondade, o seu amor e glória, majestade do Criador, que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem um controle soberano sobre nossas vidas, sobre o futuro, sobre tudo. Então, desenvolver um temor santo, um temor amoroso e santo a esse Deus infinito, a esse Deus glorioso, é o que pode unicamente curar o nosso temor a homens, o nosso temor que nos prostra, que nos deixa viver uma vida sem desenvolvimentos, com medo de fazer as coisas que somos chamados a fazer. Então, tudo bem, mas chegamos aqui ao ponto em como desenvolver isso, Sabemos que o que muitas vezes paralisa nossas vidas é esse temor de homens. Sabemos que devemos desenvolver um temor santo a Deus, mas muitas vezes o pregador terminou a sua mensagem e eu sei o que eu tenho que fazer, mas muitas vezes não sabemos como fazer isso, E agora neste capítulo, sim, mas como? Vamos tentar elucidar, vamos jogar luz sobre isso, como eu posso me tornar este tipo de pessoa temente a Deus. Então, o primeiro fator para desenvolver esse tipo de temor
é uma mudança interior, uma mudança no coração. Porque desenvolver um temor saudável a Deus não é natural para nós. A Bíblia nos ensina claramente, desde o começo, que os homens não temem a Deus naturalmente. Romanos 3,18 nos diz, não há temor de Deus diante de seus olhos, de toda a humanidade. Anteriormente ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais adiante ele diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, por isso os homens praticam toda sorte de iniquidade. E a referência de Paulo a esse texto vem lá do Antigo Testamento, Salmos 36:1, em que também é dito, não há temor de Deus diante de seus olhos. E quando vamos antes, em Gênesis, também vimos já Abraão naquele tempo dizendo, Gênesis 20:11, não há temor de Deus neste lugar. Então esse é um problema que surge desde a queda do homem em Gênesis 3, como quando o homem peca contra Deus, cada homem que nasce daí então, ele é escravizado ao pecado, ele está afastado de Deus. Então, esse é um problema que nos aflige na nossa sociedade tecnológica desenvolvida no século XXI. A sociedade, o homem natural, ele é desprovido do temor de Deus. Eles temem o homem, na verdade. O homem não redimido, ele teme ao homem. Eles estão mais preocupados, as pessoas, com a aprovação dos outros do que com a aprovação de Deus. Por isso desobedecem a Deus. Então, o que deve acontecer para que nós, as pessoas, comecem a temer a Deus, já que eles não têm esse temor natural? Felizmente, ali nas Escrituras, temos a resposta para isso. Porque Deus falou ali, já no Antigo Testamento, em Jeremias 32, 39 e 40, a seguinte promessa, eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Para que as pessoas temam a Deus, é necessário que Ele coloque esse temor no coração delas de forma sobrenatural. E quando a gente vê o contexto dessas passagens de Jeremias, nós vemos lá em Jeremias 17:9, que o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre o homem é que o coração do homem é corrupto e que tudo o que o homem faz está associado a esse coração corrupto. Jesus também disse isso, que é do coração que procedem as maledicências, as corrupções, os maus desígnios, os adultérios, a prostituição e tudo mais. Então isso é o que vem afligindo o coração, não é, digamos, o que eu faço exteriormente, a roupa que eu visto, o comportamento que eu tenho diante da sociedade que vai me trazer uma mudança real de vida. Na verdade, deve vir de dentro do coração. E nós não temos o poder de mudar o nosso coração. Nós temos o poder de mudar, às vezes, nosso comportamento por treinamento ou outro fator, mas mudar o coração é impossível ao homem. Então, isso, na verdade, é uma obra sobrenatural de Deus, que Ele prometeu. Em Ezequiel, por exemplo, também, tirarei deles o coração de pedras, lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Então, essa atitude rebelde contra Deus, de não temer a Deus, ela está associada a esse coração de pedra, que o homem nasce com ele, um coração insensível, inflexível, um coração que não leva em conta Deus, não está nem aí para que Deus pensa sobre o que fazer, que diz, minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Esse tipo de coração é o que é natural ao homem. Então, todo esse problema que existe na humanidade desde o início, desde a queda, está associado diretamente ao coração. Mas como Deus fez para nos libertar disso,
para que tenhamos uma vida de temor. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, né, para cumprir a obra ali, para pagar em nosso lugar o pecado. Ele se tornou pecado em nosso lugar. E com isso, quando cremos em Cristo, nós somos lavados, né, porque em Cristo os pecados foram punidos. Ali em Coríntios, né, Paulo diz isso, todos aqueles homens que viviam uma vida para si mesmos em pecado, daquela igreja de Coríntio, eles passaram por esse processo de lavagem interior pelo Espírito. Ali em Coríntios 6, 9 a 11, nós vemos como eles viviam, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Aquela igreja era formada por pessoas que tinham sido assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aqueles cristãos, eles eram daquela forma, como todos os homens, né? Alguns mais, outros menos, mas eles sofreram essa obra purificadora de Deus mediante Jesus Cristo, porque eles creram na mensagem do Evangelho. Pela graça de Deus foram libertos da escravidão do pecado. A Bíblia nos diz também que Deus tornou novas todas as coisas, no sentido de que o homem se tornou uma nova criatura, o homem regenerado, o homem lavado pelo Espírito. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele homem que vivia para si em escravidão ao pecado se tornou um novo homem agora, um homem em Cristo, um homem santificado, um homem que tem agora o temor de Deus, o temor correto a Deus. Então, respondendo à pergunta, né, como podemos desenvolver o temor a Deus? O primeiro requisito para desenvolver uma vida de temor a Deus é ser interiormente purificado, receber o perdão por meio da morte sacrificial de Jesus Cristo. E isso tudo é pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus e somente pela fé, como nos diz a palavra de Deus reiteradamente. Salvos pela fé, mediante a fé em Jesus Cristo, no que Ele fez por nós. Então, com isso, vemos aqui o primeiro requisito para desenvolver o temor a Deus. Agora, o segundo fator para desenvolvermos o temor a Deus, como fazermos isso, é a dedicação à oração. Temos o exemplo de Davi, um homem de oração, ali no Salmo 86:11, ele diz o seguinte: põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Então Davi sabia que ele não tinha condições de ter esse desejo no seu coração. Ele precisava tanto da obra sobrenatural de Deus para mudar o coração dele, como para desenvolver esse temor no coração dele. Ele pede ajuda a Deus para que Deus faça isso. E Davi sabe, né, em sua vida, que o seu coração diante de Deus, ele deveria ser íntegro para poder se achegar a Deus. E se o coração dele não fosse íntegro, nada mais seria bem sucedido em sua vida, porque ele estaria desconexo, né, da realidade de Deus e tudo mais, ele seria instável e dividido em seus caminhos. Então, Davi sabia que o coração era aquele reservatório, aquela fonte em que fluíam todos os problemas de sua vida, né? Como a gente já viu, o nosso coração é fonte das imundícies, né, que existem. Então, o que está contaminado é o nosso coração. Então, a gente precisa que Deus ponha em nós esse temor. Uma vez, né, como eu falei, que Deus muda nosso coração, agora a gente, através da obra regeneradora de Cristo, temos um novo coração, mas ainda vivemos com um coração que ainda é pecador.
ele é um coração que teme a Deus, que foi justificado, mas ainda não fomos glorificados, ainda não estamos no céu, digamos assim, ainda estamos sujeitos a isso. Então, a oração é esse encontro pessoal, diário que temos com o nosso Deus, glorificando, santificando em nossas vidas, lembrando dele e colocando ali pela manhã, ao anoitecer, durante o dia, nos pensamentos, colocando ele como primeiro em nossas vidas. Então, dessa forma, com essa atitude, temos grande ganho em desenvolver o temor a Deus e vencer todos estes medos que rondam o nosso coração. Se você pegar uma pessoa que não ora, que não vive uma vida de oração, que não considera isso, você vai ter uma pessoa em que o temor a Deus é muito pequeno ou inexistente. Esse é um fato. Então, o fator número 2 para o desenvolvimento do temor é uma vida de oração. O terceiro fator para o desenvolvimento do temor de Deus é o estudo da sua palavra, porque é através dela que conhecemos a Deus, certo? Vou ler aqui alguns versículos que nos dizem isso. Deuteronômio 13:4. Sigam o Senhor seu Deus e deem ouvidos à sua voz. Deuteronômio 17:19. O rei terá este livro, a palavra de Deus, consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. Deuteronômio 21:21. Todo Israel ouvirá e temerá. Salmo 34:11. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então, considerando essas palavras e muitas outras que existem na Bíblia, o temor de Deus, ele é desenvolvido pelo conhecimento de Deus através da sua palavra. O escutar, o ouvir estão associados, por exemplo, ao desenvolvimento da fé. Romanos 10:17 nos diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, se você quiser ter uma fé forte, você tem que estar submetido ali à pregação, à exposição, à leitura fiel da palavra de Deus. A fé não é algo misterioso que vai cair sobre você e tal. Isso é desenvolvido através da palavra de Deus. A palavra é o instrumento que Deus usa para isso. E semelhantemente, o temor de Deus também é desenvolvido através de você ouvir, entender, estudar a palavra de Deus. Então, as pessoas que querem desenvolver o temor a Deus, elas devem fazer do estudo, da leitura, de estar ali sujeito à pregação da palavra de Deus de forma regular, entendendo o significado do que a Escritura nos diz ali com cada texto, e não em ideias, coisas que às vezes o pregador fala que não tem nada a ver com o que está na palavra, ideias de filósofos, sociólogos, psicólogos ou outra coisa, mas sim o que a palavra diz. Então, para você desenvolver isso, é importante estar submetido à palavra, é importante você estudá-la, e o aprendizado envolve ali o estudo de fato. Você pode ir ao domingo na igreja, ficar lá apenas ocupando um local no banco, e não aprender, e não reter, e não processar nada daquilo que foi dito. Então, um outro fator importante é isso, para que a sua mente ela seja mudada, né, com aquilo que a palavra ensina, de modo que o temor de Deus vai ser um reflexo na sua vida, daquilo que você tem no seu coração. Você vai, nas situações cotidianas ou da sua vida, nas decisões e tudo mais, o temor de Deus vai estar ali, porque a sua mente está preenchida com as verdades eternas, as verdades de Deus. Então você deve, com isso, adquirir essa compreensão clara da mensagem da Bíblia, da mensagem da palavra, uma compreensão de quem é Deus. É através da palavra de Deus que você vai saber isso, quem Ele é, o que Ele fará,
o que o futuro nos espera diante da palavra dele, e as promessas que ele nos fez, o caráter dele e tudo mais, isso está ali. Então, para desenvolver esse temor, você deve beber muito, muito dessa palavra. E se você beber pouco dessa palavra de Deus, você vai ter pouco temor. Se você beber muito, terá muito temor. E se você não beber nada da palavra, você não terá temor algum. E por último, irmãos, o quarto fator para o desenvolvimento do temor a Deus é meditar na verdade. Se fôssemos perguntar ao Senhor como desenvolver isso, ele nos diria assim, Salmo 46:10: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Então, você quer me reconhecer, saber quem realmente eu sou, quero ter um conhecimento expressivo da minha grandeza, da minha glória, da minha majestade e poder, então você deve se aquietar, você deve pensar sobre mim, você deve tirar um tempo e meditar nas verdades sobre mim. Você deve elevar o pensamento a mim para me conhecer de forma profunda e verdadeira, e saber quem realmente sou e me temer. Então, não que a gente se aquiete e fique sem fazer nada, né? Mas o que devemos fazer é levar o nosso pensamento a Deus, alimentado das verdades, né, que vimos até aqui, que estão contidas na palavra, e levar nosso pensamento ao Senhor, meditar na sua glória, grandeza, majestade, poder. Então isso é um primeiro passo na meditação. Aí talvez sobre o que meditar, né? O primeiro fator também muito importante para nós como homens, como seres humanos, é meditar sobre a nossa condição diante de Deus. O que Ele nos diz sobre a nossa condição? Leia, reflita, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, 2 e 3, para ter uma compreensão adequada da nossa pecaminosidade, da nossa total falência e total inadequação diante de Deus. O quão necessitados somos de um Salvador e qual seria o nosso destino sem o nosso Salvador. E também, ali em Romanos 3, Efésios 2, que está permeado dessa doutrina do pecado e da salvação, meditar na grande salvação que Deus nos deu, meditar da onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou mediante a fé em Cristo. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, que escreveu várias cartas que estão contidas hoje na palavra, ele meditava frequentemente nisso. Ele se considerava o maior dos pecadores e exaltava a graça, a maravilhosa graça de Deus. Ele se gloriava somente em Cristo, ele não considerava nada daquilo que ele era, mas sim a misericórdia e graça de Cristo. Isso trazia para ele a humildade, trazia para ele a compreensão exata de quem ele era e de quem Deus era, e o levava a cumprir a obra de Deus. Então, reflita sobre a sua pecaminosidade, quem você é, os desejos que você tem no coração, à luz das Escrituras, o seu egoísmo e tudo o que há em você, e isso te trará uma compreensão mais exata da sua necessidade de um Salvador, de Cristo. Segundo ponto aí, pense nos atributos de Deus, estude os atributos de Deus, compre algum livro, por exemplo, Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, um bom livro. Meditar na justiça de Deus, misericórdia, meditar no poder, grandeza, onisciência, onipotência, e todas essas questões te trará uma compreensão melhor de quem é Deus. Tire um tempo para fazer isso. Reflita sobre as obras grandiosas de Deus também, o que Deus fez na história, né? Está registrado na Escritura desde do começo dos tempos, a sua grandiosa obra de criação, a sua grandiosa obra no povo, em chamar o povo para si, libertar esse povo, por exemplo, dos egípcios, os milagres feitos ali no deserto, enquanto esse povo ali em Êxodo era conduzido para a terra prometida, como Deus os livrou. Todas essas obras e muitas outras obras estão contidas, por exemplo, nos livros de Salmo.
Então, leia os capítulos ali de Salmos e reflita sobre as grandes obras, o grande cuidado de Deus que sempre teve com o seu povo. Isso te levará a um temor santo, né? Tanto ali na questão da sua pecaminosidade, te levará a temer mais a Deus, da sua necessidade de um Salvador, da sua grande salvação, dos grandes feitos de Deus, dos atributos de Deus, tudo trará um temor a ti. Reflita também bastante sobre os juízos de Deus, sobre a impiedade, a iniquidade, o que Deus faz com as pessoas ímpias. Isso também está permeado em toda a Bíblia, existem vários exemplos. No Velho Testamento, Levítico 10, 1-3, a história de Naabe e Abiú, que fizeram ali uma adoração não adequada de acordo com a lei diante de Deus. Eles foram consumidos pelo fogo que veio do céu, um juízo de Deus contra esses dois. Também no Novo Testamento, Ananias e Safira, em Atos 5, eles mentiram a Deus na igreja, ao Espírito, e foram mortos na hora, no meio da igreja. Isso trouxe grande temor a todo o povo de Deus naquele tempo, desse poder, esse juízo, né, de Deus sobre a iniquidade. Leia ali nas Escrituras, em Provérbios, em Salmos também, a consequência dos atos que os ímpios, que os mentirosos, que os profanos, que os pecadores, os que vivem para fazer o mal, sofrem, né? Às vezes a gente não vê isso de imediato, mas Deus traz juízo sobre essas pessoas. Então, a conclusão que chegamos, que o temor de Deus, a Bíblia nos diz, isso também deve ser uma prioridade, deve ser um dever de cada pessoa, para o próprio bem da pessoa. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, né, como em Provérbios faz. Isso vai trazer você a ter uma vida mais reta, mais justa, e isso trará benefícios grandes para você. Vai tirar aquele temor pecaminoso, aquele temor debilitante, destrutivo, o temor de homens ou outros temores, a compreensão de quem é Deus. E agora que você, né, com todas essas informações, com tudo, dicas que demos, leituras que demos, você sabe o que deve fazer, e a grande pergunta, você fará? Você dará pequenos passos nessa direção? Talvez reserve um tempo pela manhã, 10 minutos que seja, para ler algum salmo, ler algum texto, meditar nele, conhecer um pouco mais de Deus, para que gradativamente o temor do Senhor, através do conhecimento dele, tome o teu coração. Isso trará grandes benefícios à sua vida e às pessoas ao seu redor. Tá bom, irmãos? Espero que tenha sido produtivo para vocês o estudo. Deus os abençoe. Tchau.